O haki do Enel era um haki da observação, né? Enel domina a corrente elétrica. E se Enel domina a corrente elétrica, ele domina campo elétrico, que é o que faz as cargas entrarem em movimento. Quando o seu cérebro, por acaso, tá pensando alguma coisa, as correntes relativas a impulsos nervosos estão andando. E quando elas estão andando, elas liberam campos elétricos. Como o Enel sabe tudo de campo elétrico, ele tem receptor para campo elétrico. Ou seja, o seu simples pensar emite um campo elétrico que ele pode muito bem entender que campo elétrico é esse. Por isso ele conseguia saber o que as pessoas estavam pensando. Talvez seja a fruta que gera esse negócio tão absurdo e não só o haki da observação. Ele mescla os dois. Exatamente. Ele faz um uso dos E a gente dois. já viu isso acontecer, a mescla de fruta com haki. Interessante. Esse foi o mesmo raciocínio que me fez... Foi uma das coisas que me fez ficar apaixonado por One Piece. Foi na época do ensino médio. Eu aprendi isso na física, segundo ano, eu acho, sei lá, primeiro ou segundo ano. E aí na hora que o professor tava explicando sobre a questão do movimento dos elétrons e tudo, e eu fiquei aplicando exatamente nesse ponto. Isso em One Piece. Aí eu falei, tá, então é por isso que ele consegue ver. Mas eu liguei principalmente ao fato do pessoal tá falando pela ilha e ele ouvir. A percepção dele vinha porque o ar tá aí carregando cheio de elétrons. Então se ele tá percebendo tudo, porque ele mexe correntes elétricas, ele tá vendo o que todo mundo tá falando e vendo como que todo mundo tá se mexendo durante a ilha, não importa onde ele esteja. E aí essa parte física que foi aqui, foi o primeiro choque de ciência que eu tive em One Piece pra gostar do negócio.